A infraestrutura não tem jeito, Renata, a gente precisa investir nisso, mas, como disse o Silvio, o Estado fomentador de crescimento e desenvolvimento a gente não quer. Não quer porque a gente já viu que isso deu errado, né? A questão é essa, fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes é uma loucura. E o ministro Tarcísio, eu gosto muito do trabalho dele, mas até o fato de ele estar muito nessa área de infraestrutura mostra que isso não é apenas o que é necessário o suficiente, e aí eu trago um dado aqui para o nosso espectador de que a produtividade média do trabalhador brasileiro é só de 25% do americano. E não é porque o brasileiro é incapaz, porque ele não tem capacidade, pelo contrário, o povo brasileiro é conhecido como altamente empenhado, criativo e tudo isso. Só que a gente tem uma infraestrutura muito ruim, então se você não tem acesso à tecnologia, é tudo muito caro, é difícil, você não tem concorrência aqui, Lacombe. Então a gente tem hoje um mercado extremamente protecionista, aquela velha ideia dos anos 80 de vamos proteger a indústria nacional. Então você tem serviços mais caros e também serviços piores. Você tem um problema seríssimo de educação. O Brasil hoje investe muito mais em educação superior do que em educação de base. Esse é um outro problema. Dentre várias outras coisas que faz com que a produtividade do brasileiro seja muito ruim. Então eu volto a frisar que o ambiente de negócios precisa melhorar, porque senão o resto não tem como desenrolar. É um problema muito grave que a gente tem em relação a essa questão do ambiente de negócios. Parece uma coisa chata de ser falada, até repetitiva, mas eu bato muito nesses pontos porque a gente quer sempre falar da Dinamarca. Queremos ser a Dinamarca, que por sinal é o país com o oitavo país mais livre economicamente, né, do mundo. A gente quer ser a Dinamarca, mas como? Com legislação trabalhista de Cuba? Ou com a questão da produtividade lá no pé? Então todas as questões trabalhista, reforma administrativa, reforma tributária, você tocou no assunto mais cedo sobre insegurança jurídica. A gente tem insegurança jurídica, primeiro porque a complexidade tributária é altíssima, muito difícil, você tem burocracias absurdas. Tente explicar para um americano o que é um cartório, o que é reconhecer, por que você precisa reconhecer firma. Um exemplo besta. Você tem problemas de todas essas ordens e, ainda por cima, um STF, um judiciário extremamente ativista. O próprio inquérito das fake news, Lacombe, é uma insegurança jurídica. Como é que você pode criminalizar a opinião? Então, tudo isso passa por não queria assustar vocês aqui quando eu falo disso, mas o objetivo é que a gente precisa fazer tantas coisas que, aí discordando mais uma vez respeitosamente da Amanda, não posso dizer de ultraliberal, porque não tem nem como a gente colocar, eu concordo com o professor, não tem como a gente colocar nada ultra. A gente é tão fechado, a gente é tão mais próximo do socialismo do que as pessoas imaginam, pelo fato dessas políticas públicas mais fechadas, protecionismo, legislação trabalhista, a eficiência regulatória, efetividade judicial, tamanho do governo, tamanho dos impostos. Tudo isso é tão ruim que falar de ultraliberalismo seria, assim, muito, muito distante. Aí caminhamos para o que são os meus filhos, dois libertários, aí é anarcocapitalista, né? Não quer saber de Estado nenhum. Imposto é roubo, né? Não, meus filhos, nossa, pai tem que sonegar. Falei, filho, é a lei, vou cumprir a lei. Pai tem que sonegar, imposto é roubo, é sempre a mesma frase.